Boa noite, meus amores. Eu fiquei de fazer hoje para vocês um vídeo sobre as cinco etapas de um relacionamento rebote, né? Assim que eu voltasse, né, da Defensoria Pública. Mas, gente, eu confesso para vocês que eu voltei numa ira gigantesca. Eu voltei muito chateada, muito decepcionada e tive que tratar a minha vibração, tive que cuidar da minha energia, tive que fazer algumas técnicas para mudar a minha vibração, porque a minha vibração estava vibrando na raiva, eu estava vibrando na decepção, eu estava vibrando no inconformismo, e isso são vibrações baixas, e a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então eu tive que trabalhar aqui comigo a minha energia, fazendo as minhas técnicas para mudar isso, para entrar num equilíbrio. Então por isso eu não pude fazer, né, o vídeo sobre as 5 etapas do relacionamento rebote, mas amanhã eu creio que eu posso fazer, tá? E live eu não fiz porque assim eu tomei esse assunto, não é? Gente, o que aconteceu? Que a justiça, ela já vem com aquela imagem, com aquele tampão, né? Porque a justiça é cega, gente, realmente é cega. Eu entro com um processo contra o réu, o genitor, que é para pagar o que é de direito da criança, do nosso filho. Vou lá 3, 4, 5 vezes levando todas as documentações que me pedem, perdendo tempo, perdendo dinheiro de transporte, perdendo dinheiro com alimentação na rua, que às vezes eles marcam certa hora e você tem que esperar, porque é a partir de, né? Não é uma hora certa e é lotado a Defensoria Pública, e às vezes eu fico até sem comer porque eu não tenho dinheiro para comprar nada para comer na rua. Aí eu chego lá, linda e bela, achando que estão me chamando dessa vez, né? Já que está correndo esse pedido de retrocesso, que eu retornei, né? Porque há 7 anos, 6 anos que ele não paga, teve a PAN da Mia, né? Então eu fui vivendo a minha vida e fazendo o que eu tinha que fazer. Aí agora, com mais tempo e com o Guilherme exigindo mais coisa, precisando de mais coisas, eu falei, eu vou correr atrás do direito que é dele. Então fui atrás e já tá nessa enrolação desde, acho que é setembro, não, agosto de 2024, né? Dizem que o que dá prisão no Brasil é pensão alimentícia, mas não é bem assim, querida. Quando eu chego lá, chamo, nossa, agora depois de tantas vindas nesse local, tantos documentos que eu já trouxe, tantos comprovantes, tantos exigências que eu já trouxe, eu chego lá e eu viro a ré. O Guilherme vira o réu. Por quê? Porque o papaizinho quer que diminua o valor da pensão. A pensão que ele não paga há quase 7 anos, né? Digo eu, acredito, pelo que eu leio, não tenho essa expertise, isso eu realmente procuro saber, procuro ler, procuro me informar. Minha expertise é a mente, a mentalidade, a comportamental, né? Eu sou terapeuta, não sou advogada, tá? Mas pelo que eu entendo, pelo que eu leio, quando ele é chamado para pagar pensão atrasada, como já chega a 3 meses de atraso, e ele tem um pedido de prisão, ele tem que ser chamado, não é? Ser preso e na prisão ele pagar os 3 últimos meses, para só assim ele recorrer em diminuir,
né? Caso ele tenha alguns motivos para diminuir essa pensão e negociar o tempo do que ele possa pagar o retrocesso, né? Que são os 5 anos, que é um valor mais alto do que o valor de 3 meses, os últimos 3 meses. Não, eu chego lá, a bonita, né, o defensor quer que eu diga sim ou não para o acordo que ele quer fazer. Eu já disse, não faço acordo com a defensora dele pelo WhatsApp, quando me mandou. A última vez eu falei novamente, levei todos os documentos e disse, não faço acordo com ele, tá? Ele tem que pagar o que está atrasado, os 3 meses, e depois ele entra para pagar o retrocesso, mas já coloquei o retrocesso já em mãos. Não sei quanto em valor que tem para pagar, ele que disse que é um valor obtante para ele, mas vive muito bem, já trocou de carro, vive passeando por aí, casas de praias e viagens e tal, mas não pode pagar a pensão do Guilherme. E ainda mente para o juiz que paga a pensão para outras crianças. E eu tenho os documentos e a testemunha da outra mãe que ele não paga nada. Então, assim, eu me senti lesada pela Defensoria, pela Justiça do Brasil, porque eu fui buscar os meus direitos e quando sou intimada para responder o que eu já tinha respondido 3 vezes. Não tem acordo, não tem acordo. O retrocesso, ele vai pagar o que o juiz determinou há 7 anos atrás. E à vista, não parcelo, não negocio. É prisão. Ele sai da prisão quando ele pagar. Agora, do mês em diante, né? Depois disso, a partir daí, sim, pode ter uma negociação, mas não sou eu que vou negociar. É dentro da lei, é dentro da justiça, quando ele provar que ele paga a pensão para outras crianças, que eu sei que não paga, porque eu tenho um contato, tá bom? Então, o que eu queria dizer para vocês, gente, corre atrás, exija o direito de vocês. É lento demais, é injusto, porque eu fui para lá para resolver, fui eu que entrei com o processo primeiro e ele que foi chamado, eu fui intimada para resolver o dele primeiro, entendeu? Eu entrei na justiça para pedir o retrocesso, que ele pagasse os atrasados e voltasse a pagar a pensão que ele estava atrasada, mas eu cheguei lá como ré. Não deu para entender. Eu cheguei a abrir o verbo lá com o defensor. O que está acontecendo? Está aqui no aplicativo, pedido de prisão. O que está faltando para o juiz assinar esse pedido de prisão? Para ele lá na cadeia, ele justificar o porquê que ele não pagar os 3 primeiros meses, os 3 últimos meses que ele deve, para só depois ele me intimar. Então, assim, gente, eu fiquei pirada, eu soltei fogo pela venta, eu fiquei de um jeito assim que virei o capiroto, entrei em contato com a defensoria, liguei para o 129 de novo, reclamei, mandei os e-mails, mandei as provas de novo, entrei em todas as páginas lá que tem para mandar alguma coisa, mandei. Não deixem mães solos, não criam seus filhos sozinhos, independente se foi um acidente, que você escorregou e caiu né? Um acidente, fala que é acidente, né? Não aconteceu. Ele não se preveniu porque não quis, tá ok? Depois disse que não teve relacionamento. Teve relacionamento, fez, o filho tem que pagar. Corram atrás do prejuízo de vocês. Corram atrás dos direitos dos seus filhos.
Eles têm direito, é lei. Corram atrás, mas corram mesmo.